Olá a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos a esse que é o Camaceu News. Eu sou o Sérgio Godinho e trago hoje algumas notas sobre a Conferência Nacional de Advogados. Conferência Nacional de Advogados, realizada recentemente, no final do mês de setembro, na província de Cabinda, na bela província de Cabinda, teve como pano de fundo a discussão de vários temas de natureza jurídica e econômica. Não é? A Ordem dos Advogados de Angola convidou vários especialistas e representantes de diferentes instituições, juristas, dentre juristas e não juristas, para debatermos temas que têm uma relevância social muito grande, que entroncam questões de natureza jurídica e natureza económica. No entanto, em 4 painéis temáticos bastante discutidos e com debatidores muito experientes, foram apresentadas uma série de argumentos de razão com bastante sustentação e que levaram à produção de diferentes conclusões. E é sobre isso que o Camaceu News quer retratar, e numa das conclusões retiradas dessa grande Conferência Nacional de Advogados. Dentre as várias matérias que foram discutidas, sendo uma delas o papel do Poder Judiciário e, a economia, e na economia, discutiu-se e levou-se à consideração dos presentes, conferencistas e convidados, o facto dos tribunais judiciais infelizmente ainda se debaterem com problemas que têm que ver com a morosidade processual, que têm que ver com a falta de um conjunto de regras e procedimentos que permitam uma tramitação muito mais simplificada, muito mais acelerada dos processos, e uma série de contingências que se impõem na realização do trabalho dos magistrados judiciais e não só. Nomeadamente aqui a falta de condições materiais e humanas que permitiriam então uma resposta muito mais célere, muito mais atempada aos cidadãos que procuram pelos serviços de justiça conforme a Constituição e a lei. E é exatamente nesse quesito que se coloca a questão e o entroncamento que ela tem com os métodos adequados de solução de conflitos. Por quê? Porque conforme a Constituição e a lei, a justiça deve ser atempada, adequada, célere e equitativa. E nem sempre nós conseguimos essas divisas olhando para os condicionalismos materiais e objetivos que se colocam na realização da função judicial. No entanto, o debate teve como pano de fundo o sistema judiciário, e nós entendemos como sistema judiciário um subsistema da administração da justiça, no qual nos encontramos os sistemas judicial e o sistema extrajudicial. Pelo que a avaliação do sistema judiciário angolano tem de olhar exatamente para a vertente da resolução de conflitos pelas vias extrajudiciais, sejam elas autocompositivas ou heterocompositivas, ou ainda a integração que conhecemos como o sistema multiportas, não é? Dessas mesmas formas de resolução de conflitos num sistema judicial ou estadual, se assim também quisermos, não é? Porquanto conhecemos que, de facto, há essa evolução no sentido da integração dessas formas de resolução de conflitos, no caso a mediação e a conciliação, pese embora também se coloquem aqui situações de intervenção do Poder Judicial, seja a jusante, seja a montante de um processo arbitral. Mas, no entanto, trazendo aqui à liça a questão que nos reputamos muito importante, foi de facto analisada em sede dessa conferência e concluída, na verdade, em sede dessa conferência, que não será possível atingir o desideratum da resolução adequada de conflitos e de forma tempestiva, ou seja, justiça em tempo útil, oferecida ao cidadão, se nós não trabalharmos também com as formas extrajudiciais de resolução de conflitos. Ou seja, se nós não trabalharmos com os MERCs, e trabalhar com os MERCs pressupõe, de facto,
os advogados, como profissionais do direito, não judicializarem excessivamente os processos que lhes são acometidos e os juízes permitirem-se remeter ou convidando as partes para a resolução dos seus diferendos, dos seus litígios, por outras vias de resolução de conflitos, nomeadamente a mediação ou a conciliação, se assim as partes pretenderem. Então, discutiu-se bastante esse tema, sendo uma das conclusões efetivamente esta, em como se deve trabalhar com alguma acutilância acrescida com relação àquilo que tem sido feito até agora, para que de facto haja essa desjudicialização e que nos traz, na verdade, ganhos múltiplos. O primeiro ganho seria o facto de não se judicializarem processos. Ou seja, não se judicializando processos permitiria que, pela via extrajudicial, essas contendas pudessem encontrar solução e salvo em situações de exceção, quando a autonomia da vontade das partes por si só não for suficiente para a dar resposta aos diferendos, ou a escolha por essas partes por uma entidade que venha a decidir fora dos tribunais sobre o litígio que a eles integram, não for a solução encontrada para o efeito, então nós teríamos, nestas circunstâncias, um ganho a nível do sistema judicial, a nível da resolução de conflitos, porquanto seria menos um processo judicializado. E concomitantemente os ganhos múltiplos de que me referi há pouco, seria, na verdade, a inexistência de processos, de mais um processo, mais dois, mais três processos, conforme os casos, nos tribunais judiciais, e encontrar-se-ia também, em razão do modo como se desenvolve a resolução extrajudicial, uma solução a contento, uma resolução no devido tempo, ou pelo menos naquilo que as partes procuram como prazos e procedimentos simplificados ou não para a resolução dos seus conflitos, uma forma muito mais abreviada e uma justiça muito mais atempada. Então, as conclusões a que se chegaram nesta conferência e que nós aqui restringimos-nos, mas não foram só essas, obviamente, a esta conclusão em particular da necessidade de se trabalhar, quer os advogados, quer os juízes, quer os demais operadores do direito, nas formas extrajudiciais de resolução de conflitos, considerando os ganhos múltiplos que delas nós podemos retirar. Então, queremos partilhar isso com todos vocês, nossos amigos e as pessoas todas que nos acompanham, que certamente poderão ter acesso a essa informação mediante as partilhas e a troca de informações, se assim me permitem dizer, que certamente vocês, os nossos internautas e os nossos seguidores, deverão fazê-los, ou poderão fazê-lo. E que nós, penhoradamente, aqui agradecemos. Então, nosso muito obrigado e até um próximo Camaceu News. Estamos juntos.